lado as lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. É o Play 3 na golfeira, Atiçai Xanex. É o ouro branco, o pau mágico e o poder de Rolex. Na favela com fome atrás dos Nike Air Max. Os canela cinzenta que não tem nem cotonetes. Os MC das antigas, dinossauro T-Rex. Eu mudei pra cá em 1970. Eu moro na mesma rua que eu mudei, eu moro hoje. Quando eu mudei, aqui era uma área rural, extremamente rural. Tudo isso que vocês estão vendo aqui pra trás era mato, era uma mata fechada. Não existia asfalto, não existia ônibus. O ônibus mais próximo ele estava a 2 ou 3 quilômetros, tínhamos que ir andando para pegar essa condução, e era um ônibus de manhã e outro à tarde. Tudo era muito dificultoso, mas tinha um romantismo muito grande de você morar como se fosse numa fazenda. As represas tinham peixes em abundância. Os peixes da represa serviam de comida, de alimentação para toda a comunidade que morava aqui. Que esse bairro aqui era clandestino. Foi um bairro que aconteceu aqui do Parque Cocaia, mas que ele aconteceu assim. Quem vendeu casa aqui tudo não tinha legalizado também, né? Vendeu sem legalizar a situação, né? E nós que chegamos aqui tivemos esse grande problema, né? O bairro nasce na década de 50, mas o processo de urbanização de povoamento dessa região começa a partir dos anos 70, com a construção do polo industrial de Santo Amaro, né? Que foi um polo muito importante aqui de indústrias que se estabeleceram na região. Só para você ter uma ideia, o produto interno bruto na década de 70, 30% do produto interno bruto vinha dessa região da zona sul de São Paulo. Então vieram muitos migrantes do Nordeste, do Norte, de vários lugares do Brasil, né, para trabalhar nessas empresas e onde morar, né? Vieram morar no Grajaú. Muitas pessoas compraram lotes ali, alguns lotes legais, mas a grande maioria comprado de grileiros, né, de pessoas que se apropriavam desse lote e vendiam. Tanto é que muita gente não tem a escritura, né, das casas, do terreno, da propriedade, e começou aí, né? O bairro já nasce sem uma infraestrutura, né? A população que vem para cá é muito grande, não tem uma infraestrutura adequada nesse momento, e esses problemas perpetuam até hoje, né? Os 29 anos que eu moro aqui, meus pais já moravam aqui há um tempo já. Então eu vim crescendo vendo essas coisas, tipo, menos verde, mais bloco, aquele bloco vermelho, vermelho bloco baiano, sabe? Aquelas casinhas tudo. Então você vai vendo o crescimento populacional crescendo muito, né? As questões sociais, as problemáticas também, isso vem crescendo muito também. Falta escola para todo mundo direito, né? Falta saúde, transporte. Crescimento desorganizado. O povo mais carente foi empurrado para cá. O poder público não tomou providência no sentido de primeiro se preocupar com a urbanização, primeiro se preocupar com as ruas, com a pavimentação, se preocupar em fazer casas decentes, entendeu? Se preocupar em dar uma condição de vida para que essas pessoas pudessem se instalar aqui. É um bairro que tem algumas dificuldades, como vários outros bairros do município de São Paulo. Não é o bairro em que eu resido, eu leciono nesse local há 7 anos. Ao meu ver, é um bairro que falta algumas questões de infraestrutura, porém é um bairro que está disposto a melhoras, é um bairro onde existem pessoas que lutam pelos seus ideais e que tentam de alguma maneira reverter essa situação. Muita gente critica que é um lugar longe, distante, não tem isso, não tem aquilo. Mas a gente tem uma das maiores matas, sabe? A Mata Atlântica, está do nosso lado, sabe? Uma das maiores represas em área habitada, que é a represa Billings, está do nosso lado, sabe? Isso é vida, isso é... Muita gente que vem de fora, essas mesmas pessoas que falam que aqui é um lugar ruim, quando chega na beira da represa e vê a coisa, nossa, que lugar lindo, maravilhoso.
Então, essa questão da Mata Atlântica é uma questão, assim, não é uma questão nova, né? Com o passar do tempo, a gente sabe que estão degradando o ambiente e essa Mata Atlântica, a área, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, a gente tem que estar trabalhando com os nossos alunos com a conscientização do que está acontecendo e eu acho que o trabalho começa em casa. É o trabalho de formiguinha. Se cada um fizer a sua parte, você consegue um resultado maior. A gente também vem meio que a gente citando que enfiando o pé na porta, assim, né? Eles não investem, mas a gente vai lá e enche o saco e pede. Então, assim, quando você também se coloca nesse lugar também de não só esperar que os governantes vão lá financiar, ajudar, você vai lá, corre atrás, levanta as mangas e tal, né? Você acaba conseguindo. Então, assim, não que não precisamos do governo, precisamos e temos que lutar pelos nossos direitos, né? Mas não dá para contar só com o que a prefeitura tem, que é muito, muito pouco. Nunca fomos respeitados os nossos direitos, né? E a gente está lutando até hoje, né? Que o movimento de saúde, por exemplo, é um movimento que tem uns 40 anos já, né? E a gente está batalhando sempre para isso, né? Se a gente não consegue, não é porque não está lutando, a gente batalha para lutar, né? Mas é que os representantes que estão lá que não têm interesse, né? Eles lutam para que a vida deles melhore, tudo, né? Eles discutem de noite, muda salário, muda tudo, mas para a população eles não lutam nesse sentido. Essa é a caminhada da paz, essa é a caminhada do protesto do Grajaú em prol de moradia popular, reivindicando a moradia digna. Chega de doar os terrenos para as empreiteiras, chega de pegar os terrenos do povo e doar para as grandes imobiliárias e deixar o povo perecer, pagando um aluguel de 500, 600 reais. Fazenda velha comieira, riô. Fazenda velha comieira, riô. Levanta povo cativeiro. As pessoas ocuparam os terrenos espontaneamente logo depois das manifestações de junho. Começou mais de 20 ocupações aqui no território do Grajaú. Isso era uma resposta a uma política de despejo em massa, de uma especulação imobiliária, um aumento do aluguel muito grande. Então as pessoas mesmo começaram a se organizar para cair para dentro. Para que as terras não sejam entregues para as construtoras, como eles estão fazendo, e dando uma migalhinha sem moradias para as famílias ocupadas. A gente quer as terras para fazer a autoconstrução, fazer a construção pelos moradores, construir novas comunidades aqui, organizadas, né, sem fazer uma ocupação desordenada que nem foram as outras favelas daqui. Quanto à cultura do Grajaú, tem muita coisa boa acontecendo no Grajaú aqui, né? Tem vários grupos aqui, né, na nossa própria escola, no Padre José Pegorário. No contraturno acontece aula de poesia, de hip hop, dança, né? Existem outros grupos, como o Grupo Imagem, né, que trabalha a cultura do Grajaú através do grafite, tem o Pagode da 27, tem saraus, né, alguns saraus que acontecem aqui no bairro do Grajaú. Tudo isso mostra que o Grajaú é um lugar que tem cultura, né? As TVs, todo mundo, as pessoas vendem muito uma indústria do medo, né? Do problema, de que tudo está errado. Eu acho que aqui tem muita coisa boa também. Eu acho que como eu ia falando, a minha geração está tendo a oportunidade de poder construir novos horizontes, assim, sabe? De poder contribuir também com a cultura local. Então você vê muita gente fazendo cultura, muita gente querendo mais melhorar, estudar também, sabe? Que é uma das coisas que a gente sempre cresceu ouvindo falar, né?
casa. Eu comprei uma casinha aqui, entrei. Né? Viver aqui é muito bom, gostoso, sossegado, né? Todo mundo ajuda todo mundo. Aí eu gosto de tudo que tem no bairro, né? A gente gosta, né? Tem que gostar, porque a gente mora aqui dentro, tem que gostar, né? E quando a gente não gosta, muita gente luta para poder melhorar essas coisas, né? Onde a minha história começa. Grajaú, 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 onde minha história começa. Grajaú, onde minha história começa. Grajaú, onde a minha história começa. Reboque pela metade, aqui não tem ilusão. Então preferem encarar a verdade. Se sinta à vontade, se sentir saudade, volte pro Guarujá. Pera aí que nós temos umidade. Pessoas de outra cidade, mas ainda tamo em Sampa, que não é interior. Então procura primeiro as minas que se faz de santa. Pros maloca quer ser janta, a maioria não se salva, mas tem umas que encanta. Espanta de fé, pega as piriguetes, é só as top zica. Daqui a gente não sai, e quem visita fique pra que feras em Pirituba. Se mora em Grajaúba, que é brilhante a luz do dia e o fiscante a luz da noite. A casa humilde, Grajaú City, DH e os grafite, tudo misturado, isso é Grajaú City. Tem as de ferras, piriguete, futebol portando kit, tudo misturado, isso é Grajaú City. Grajaú City. Grajaú City. Da onde eu sou, molecote tira CG de giro, a tia doida gritando, querendo tirar barulho de Nextel. Tentei pipa no céu, desce as top arrumada, banho tomado em gel. Aqui verdade não é jogar o fute de rua, ganhar o rap dos boys. Se não chega tu recua, e os cara chique, celular da Nokia eu vi no funk é do chip. Diretamente agora é Grajaú City. Foda-se o calor, olha em volta essa madeirite. Onde que nós tá, grafiteira é Black Split. É, pichação, skate a milhão, só vagabundo em ação. Maloqueiro tem de fato, cê sabe, João. Camelô aqui não faz traços, é polvinho, eu cabo, tem espaço pra novato. Então, vai ter pau no gato, vai ter pau no gato. Casa humilde, Grajaú City, DH e os grafite, tudo misturado, isso é Grajaú City. Tem as de ferras, piriguete, futebol portando kit, tudo misturado, isso é Grajaú City. Grajaú City. Isso é Grajaú City. Batata brotou, mas que legal, tava indo a uma festa, eu encontrei um festival. Sabe o que ele disse pra mim? Corta pra mim, como a batata brotou.